Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 31 de maio, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. O livro de provérbios ele é maravilhoso. Ele pode ser lido em qualquer ordem, que vai trazer sempre para nós a sabedoria de Deus. Vamos aplicar o Espírito diante do Senhor, exercitando o Espírito para que Ele nos dê Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar especificamente para cada um de nós. É importante sempre na palavra a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele abençoe o nosso desfrute. Vamos ver qual que é a palavra do Senhor para nós nesse dia 31 de maio. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 16, versículo 12. Senhor Jesus, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Senhor Jesus, título de hoje, Rei da Justiça. Senhor Jesus, a condição necessária para se ter um reino, um país sólido, em que haja paz, segurança e alegria entre o povo, é ter uma justiça impecável. Daniel revelou ao rei Nabucodonosor que depois dos reinos deste mundo suscitará um reino que não será jamais destruído, que não passará a outro povo, pois subsistirá para sempre. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel no final dos nossos dias, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Cristo será o Rei da Justiça e também é Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz, representado na figura de Melquisedeque. Senhor Jesus, o reino vindouro será um reino inabalável, pois será um reino de justiça, porque o nosso Deus se agrada em fazer misericórdia, juízo e justiça na terra. Em todas as áreas da nossa vida, devemos construir alicerces da justiça, na vida pessoal, profissional, social e na vida da igreja. O livro de Provérbios começa com o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Sem eles, nada sólido conseguiríamos edificar durante a nossa passagem pela terra. Mas isso só será possível se vivermos no Espírito, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, por causa das ideologias do mundo, muitas pessoas estão sendo levadas ao ateísmo, não crer mais em Deus, e até mesmo pessoas que foram criadas no Evangelho, a vida toda, depois chegam na fase adulta, começam a ouvir essas ideologias, depois acabam se tornando ateus, falar que Deus não existe e tal, porque o inimigo ele quer que as pessoas neguem esse fato, de que um dia vai haver novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça. Se as pessoas conseguirem negar esse fato, elas vão poder continuar vivendo do jeito que querem. Porque se vai existir um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça, então vou precisar ser justo. E todo mundo sabe que nenhum ser humano é justo. Senhor Jesus, a gente é justo até onde está nos beneficiando, Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender no Senhor, O Senhor ele quer nos ensinar esses princípios. Somente vivendo no Espírito a gente consegue verdadeiramente cumprir isso. Porque pode existir aquela questão, como eu falei, a justiça própria, a paz própria, a sua maneira de medir as coisas. E aí você pode achar que você está sendo super justo, porque você está fazendo isso desse jeito, tal, mas alguém vai estar sempre sendo prejudicado, Senhor Jesus. Igual aquela questão da guerra, quem que fez a coisa certa e errada depende de qual lado você estava, Se você está do lado inimigo, quem está invadindo e fazendo as coisas é ele que está errado.
né? Agora, se você está do outro lado, né, Senhor Jesus, então sempre alguém vai estar sofrendo alguma injustiça, né? Por isso que hoje o nosso padrão de justiça é o Senhor, né? Os reis dessa terra, os governantes dessa terra, alguns até tentam, né? Mas sempre vai haver alguma situação, né, Senhor Jesus. Mas como ele tocou aqui, né, para se ter um reino, né, um país sólido, para que haja paz, segurança e alegria entre o povo, tem que ter uma justiça impecável, né, Senhor Jesus. Aquilo que a pessoa pode olhar e falar, olha, me dei mal, mas foi justo, foi verdade isso aqui é correto, né, Senhor Jesus. E dificilmente a gente acaba vendo isso, né, Senhor Jesus. Mas é como ele toca aqui, né, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Hoje o Senhor ele quer nos governar, né? E o governo de Deus, né, o encabeçamento de Cristo começa pela igreja, né? A igreja, como eu já falei, não é um lugar, é uma esfera espiritual. Se você está no Espírito, Deus pode te governar. Se você não está, não adianta. Então a gente precisa começar a estabelecer o trono de Deus na nossa vida. Nós precisamos sair do trono da nossa vida, né? Deixar o Senhor nos governar, né? Ele ser o nosso rei, né? Assim como Daniel revelou, né? Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. Para você entender Apocalipse, você tem que entender Daniel. Essa questão das 70 semanas, vou fazer isso ainda mais detalhadamente, mas o negócio é o seguinte: durante as eras já foram passadas 69 semanas, e quando Cristo veio, né, se tornou o Espírito da vida, foi feita uma pausa nessa última semana. Então ainda falta uma semana ainda do povo de Israel, né? Essa uma semana se dá em períodos de 7 anos. Por isso que na questão da volta do Senhor, né, a gente vê aqui, vai haver o período da volta do Senhor, né, a grande tribulação, né, vai ser um período de 7 anos, só que vão ser divididos em duas partes, né, 3 anos e meio da falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação. Porque fala que no meio do período ali de paz, esse período de 7 anos, o anticristo vai quebrar a sua aliança, vai passar a perseguir, né, todo o povo de Deus, né, e nesse momento vai haver o arrebatamento. Alguns estão falando muito hoje que não vai haver, vai ser depois, não vai existir antes, isso e aquilo. Outros falam que vai ser 7 anos e tal, mas a palavra deixa ali de maneira clara. Mas como? Se você entender o livro de Daniel, você vai conseguir entender bem o livro de Apocalipse. Só que também não está tudo em Apocalipse. Existem algumas coisas ali que estão em Tessalonicenses, está distribuído em outras partes da Bíblia, né, Senhor Jesus. Mas a questão toda nossa é a gente entender isso, né? Vai haver esse período, essa última semana, né, para dar uma oportunidade aos filhos de Israel, né? E também ali também vai ser ali tomado ali os filhos vitoriosos, como ele tocou aqui, né? O trono se estabelece por causa da justiça, né? Então, né, esse período, né, de 7 anos vai haver para depois, no final desse período, estabelecer o reino, né? Ali o reino num período de 1000 anos, para que eles isso aí vai ser para todos os filhos de Deus. Só que o reino ele vai ter duas partes, né? A parte de dentro e a parte de fora, né? A parte de dentro para aqueles que cumpriram a justiça, como ele tocou, né? Com justiça se estabelece o trono. Aqueles que vão reinar com Cristo por 1000 anos foram aqueles que viveram segundo a justiça de Deus, aqueles que cumpriram o plano de Deus. Então não dá para você fazer isso individualmente isolado. Você precisa cumprir a vontade de Deus. Pregar o evangelho não é só conhecimento bíblico. Como eu já falei, você precisa botar a fé à prova. Você precisa fazer com que chegue adiante o reinado do Rei da Justiça. Você precisa levar Cristo para as pessoas, né? Cristo para si, né? Para você ter convicção, para você ter Espírito, você exercitar o Espírito, você conseguir exibir a glória de Deus, né? Para que você não convença as pessoas, mas que você leve Cristo e o próprio Cristo consiga tocar verdadeiramente no coração das pessoas. Isso sim é cumprir a justiça de Deus. E aqueles que estão fazendo isso, né, aqueles que fizeram isso durante todas as eras, e aqueles que continuarem fazendo isso até a volta do Senhor, vão ser premiados com um reino, né, de 1000 anos. Né, e aí depois desse período, aí sim vai ser lidado com o inimigo de Deus, né, a morte, o lago de fogo, tudo. Aí sim desce a nova Jerusalém do céu, novo céu, nova terra. Aí, né, a justiça de Deus para sempre, né, Senhor Jesus. Deus já vai ter lidado com todas as questões, né, e a gente precisa hoje perceber isso, né. O Senhor está mostrando para nós, né, um reino vindouro,
né, que vai ser inabalável, porque vai ser um reino de justiça, né? Não vai acontecer como aconteceu no início, né, onde o inimigo se corrompeu, aí depois o inimigo corrompeu a humanidade, né, o povo de Deus foi corrompido, né, até vir Cristo. Cristo não foi corrompido. Hoje nós, né, com a nossa natureza corrompida, a gente acaba cometendo uma falha aqui, uma falha ali, mas quando a gente está em Cristo, Cristo é justo, Cristo é perfeito, não erra, né, e aí sim a gente vai conseguir cumprir a justiça de Deus, quando a gente está em Cristo, né, cumprindo a vontade de Deus, né, e como Ele tocou no Senhor, né, o nosso Deus, Ele se agrada em fazer misericórdia, juízo e justiça na terra, né, no nosso viver, né, então a gente precisa, em tudo, né, no nosso viver, a gente precisa procurar ter Cristo como base, né, ou seja, construir alicerce de justiça, né, ter Cristo, né, a única maneira de fazer justiça hoje a gente tem que reconhecer que é só no Espírito. Como eu já falei, na nossa justiça própria, na nossa vontade própria, não há justiça de Deus. A gente precisa realmente depender do Senhor em todas as coisas. Você pode conhecer a Bíblia e viver durante anos fazendo a vontade de Deus, e aí você pode falar assim, não, agora eu não preciso mais depender de Deus, que eu já aprendi. A partir do momento que você já pensou isso, pronto, você já está cometendo injustiça. Então a gente precisa depender do Senhor em todas as coisas. Em cada área da nossa vida a gente precisa aplicar o Senhor na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida social e principalmente na vida da igreja, no nosso relacionamento com os irmãos, relacionamento com o Senhor, levar a palavra, né, Senhor Jesus. Então o Senhor ele mostra para nós, né? Por isso que o livro de Provérbios ele é tão rico, que ele mostra procedimento para nós, um bom proceder que agrada a Deus. Ele mostra qual que é a justiça de Deus, aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus, né, aquilo que vai cumprir a sua vontade, mostra o que é o juízo, né, o que é aquilo que Deus considera, que Ele abomina, né, e também mostra o que é equidade. Né, Deus ele quer nos fazer iguais a Ele mesmo, né, Senhor Jesus, também saber tratar, né, todas as pessoas no Espírito, né, considerar cada um superiores a nós, né, a gente ter humildade, tudo isso. Ó Senhor Jesus, se a gente não realmente buscar o Senhor, a gente realmente, quando for diante do Senhor, a gente não vai ter nada sólido. A gente vai ter só coisas humanas que são fracas, falhas, são como palha, né? Que se botar um foguinho, não sobra nada. O Senhor ele quer ver realmente elementos divinos em nós, né? Como prata, ouro, pedras preciosas, né? Coisas que, quanto mais fogo, mais puras ficam. E esse Senhor quer ver em nós, né? Esses firmes fundamentos. E só é possível, a gente tem que estar bem claro disso, só é possível vivendo no Espírito. Não é manifestações exteriores do Espírito, mas um Espírito interior, né, no trato, né, na maneira de você lidar com as pessoas, né, um refinamento pela palavra de Deus, né, o exercício do Espírito, invocando o nome do Senhor, dependendo, consultando o Senhor em cada situação. Ó Senhor, viver na dependência de Deus. Né, o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito. E aí sim a gente espera na segunda promessa de Deus, novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. Então a gente não pode seguir o padrão do mundo, né, que está querendo que as pessoas vivam de maneira libertina, né, de maneira totalmente desregrada, né, para negar a existência de Deus, negar que vai haver essa volta do Senhor, novo céu, nova terra, e a gente não pode cair nisso. A gente precisa estar bem claro, né, o Senhor está vindo com tudo. Né, o inimigo também está vindo com tudo, ele está ficando encurralado, né, Senhor Jesus. E né, quando um animal ali fica encurralado, um animal pequenininho se torna grande, né, um animal fraco se torna forte, né, porque está encurralado. Então o inimigo hoje está usando de tudo, né, para poder desqualificar a palavra, desqualificar o Senhor, né, a igreja, o viver adequado, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente, né, buscar ser encabeçado pelo Rei, né, o Rei da Justiça vivendo na nossa vida. Aí sim a gente vai poder ser bom exemplo, né, dar um bom testemunho. Né, é isso que o Senhor quer, né, aqueles com quem Ele possa contar, onde Ele possa se apoiar. Né, e para isso Ele escolheu, né, viver no homem, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, buscar diante do Senhor. No Senhor a gente vai ter paz, vai ter segurança, vai ter alegria, né, e vai ter uma justiça impecável, cumprindo aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja encorajado, né, a realmente buscar a vontade do Senhor, né, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.